porque ele chega em Silverstone, talvez nas condições mais adversas em que ele, desde que estreou na Fórmula 1, chega. 32 pontos atrás do primeiro colocado, ainda não tem, digamos assim, uma certeza que o carro pode ir, tem um pacote aerodinâmico novo que a Mercedes traz para essa pista, e tem um cara a ser batido chamado Max Verstappen que está com uma vontade absurda de ser campeão mundial. E com um detalhezinho que eu queria dizer antes do Max falar, é o piloto que mais venceu em casa. 7 poles e 7 vitórias. Ele tem 7. Ele tem 7 poles e 7 vitórias. Um grande abraço para você. Estamos aí a menos de 30 segundos do início dessa primeira sessão e única antes da classificação. Vai ser uma loucura essa sessão. Grande abraço, é um prazer estar contigo, meu amigo, meu irmão Max Wilson. Grande abraço. Grande abraço, Serginho, Reginho, grande abraço a todos, bom dia. Olha, como é bom a gente estar mais uma vez de volta a Silverstone, com muitas novidades esse final de semana, né, Sérgio? Dentre elas, para mim, a mais espetacular é a casa cheia. A gente tem, obviamente, a corrida de sprint, que a gente vai falar dela em algum momento mais tarde, o lançamento do carro novo, mas Silverstone com casa cheia, o normal voltando a acontecer, realmente é a melhor novidade para mim desse final de semana. E Silverstone, como o Reginaldo falou muito bem, é uma pista não só tradicional, mas talvez a mais importante no calendário da Fórmula 1, da história da Fórmula 1. Além de ser uma pista maravilhosa de pilotar, o Reginaldo muito bem disso, boa parte das equipes da equipe Mercedes, essa fase híbrida da Fórmula 1, quer correr atrás do prejuízo. E vamos ver se nesse final de semana a Mercedes esboça alguma reação para tentar bater Max Verstappen e também a equipe Red Bull. Olha só, dá para ouvir o público, né? A passagem do carro do Hamilton, dá para ouvir o público, né? É uma imagem realmente que nos deixa... Sabe o que acontece? Há tanto tempo que a gente não vê casa cheia que a gente fica emocionado vendo a imagem com o autódromo lotado. Eu, no fim de semana passado, tive a oportunidade de, pela primeira vez, voltar ao autódromo depois do início dessa loucura chamada pandemia da Covid. E mesmo em Cascavel, sem público, eu já senti o cheiro da borracha, já tive contato na pista, isso para mim já foi fantástico. E agora, vendo essas imagens, eu acredito que todos aqui na cabine, o Reginaldo, o Max, a Mariana está vivendo isso dia a dia, mas também para ela é uma situação diferente, porque ela está podendo trabalhar e vendo o público, e eu acredito que para os telespectadores isso também é um alento, né? A gente fica só com pensamentos positivos para que em novembro o GP de São Paulo também possa ter casa cheia. E esse público que você está vendo é apenas o de um treino livre de sexta-feira. Então, pode esperar muita gente ainda. Diga lá, Mariana. É importante a gente ressaltar que esse público está todo aqui porque foi vacinado. Eles só podem entrar tendo as 2 doses da vacina ou então fazendo o teste antígeno e mostrando que são negativos para a Covid. Só por isso é que eles podem entrar. Por isso que esse teste está acontecendo. E Sérgio, uma coisa que muito interessante, né? Já diferente desse final de semana, a gente vai falar isso ao longo da transmissão, mas esse primeiro treino livre passa a ser o mais importante e o único que as equipes vão ter também para fazer os acertos dos seus carros, né? Mais tarde nós vamos ter a classificação, né? A classificação... Expliquemos, pois. Agora tem um treino livre e esse treino livre vai ser o fundamental para os carros e as equipes aprontarem, obviamente, para a classificação que começa logo mais a partir de 2 da tarde com transmissão aqui do Band Esportes a partir de 13h50, 13h45 estaremos no ar. Quer dizer, então é importantíssimo porque vai classificar. Essa classificação de hoje define a corrida sprint amanhã, a corrida de classificação. E depois a corrida de classificação, a chegada dela é que vai definir o grid. Quer dizer, é um fim de semana completamente diferente de tudo que a gente já viu nesses 72 anos de Fórmula 1. Marcos. Exatamente, Sérgio. Para mim, a diferença é a seguinte. Até então, a Fórmula 1 tinha 3 horas de treinos livres antes da classificação. Tinham 3 sessões de treinos de 1 hora. Nesse novo formato que vai ser utilizado nesse final de semana, é apenas essa primeira sessão de treinos livres e é a única oportunidade, essa é a única oportunidade que as equipes têm de acertarem seus carros. Ou seja, eles têm 1/3 do tempo de pista que eles tinham no final de semana, nos finais de semana comuns. Então realmente muda completamente a dinâmica, é tudo muito mais apertado, a margem de erro diminui demais, então realmente vai ser uma dinâmica que talvez é uma movimentada, é uma misturada no grid da Fórmula 1. Hoje à tarde
nós teremos também a classificação, né? Que é a classificação para classificação da corrida de amanhã, com a classificação sprint de amanhã, né? E depois também teremos amanhã mais um treino livre, que vai ser o treino livre antes da classificação sprint, digamos assim. Só que nesse treino livre, as equipes já não podem mais mudar o carro, porque essa classificação sprint são pontos importantes que podem valer o campeonato e mais. Só para você poder me ajudar nessa conta. O Hamilton está 32 pontos atrás. Se alguém conseguir ganhar a corrida sprint, marcar a volta mais rápida e ganhar a prova, faz 29 pontos. Isso é uma pontuação muito boa de Silverstone. Sai com o bolso cheio, né? São 3 aspectos aí do que você está dizendo. Primeiro, o Max disse que vem para a corrida para fazer 29 pontos. Segundo, além de valerem pontos, né, esses 3 ou 2 ou 1 ponto, que é primeiro, segundo, terceiro, ainda define a posição de largada. Tudo bem que Silverstone permite ultrapassagem e tal, mas você é nada confortável, mesmo que seja para um Max Verstappen com um carro espetacular, ele mesmo no momento em que está voando, largar em 10. Macete da Alice, 1951, na primeira vitória no Ferrari 375 de F1 First Win, na primeira vitória da Ferrari, o Leclerc está fazendo uma homenagem na vitória de 1951. Daqui a pouco eu vou dizer de quem. Foi Froilan Gonçalves, o argentino Froilan Gonçalves. Foi a primeira vitória da história da Ferrari no campeonato, no Mundial de Fórmula 1. Bom, então vale a classificação. Você vê, mesmo que seja um Max Verstappen com o carro que tem, largar em 10º não é tão confortável, apesar de a pista ter vários pontos de ultrapassagem. E outra, que o cara tem que dar tudo. Todo mundo fala assim, mas não existe carro reserva. Se você bater, não tem carro reserva. Não tem carro reserva aí montado. Não tem um carro reserva no box. Mas as equipes, seja onde for, principalmente na Europa, tem lá os caminhões delas, que ali dentro tem um carro inteirinho, um ou mais carros, se precisar montar. Ainda mais em Silverstone, como você disse, a Mercedes está a 12 quilômetros, né? A Aston Martin está a 500 metros. Tem Milton Keynes também pertinho, né? Então, é possível sim remontar um carro de uma noite para outra. Mas olha o que é mais importante. Olha, nós temos Hamilton, Verstappen, o Pérez agora faz 1:30.400, tem o terceiro tempo. Olha o que é mais importante que os engenheiros estão dizendo. Eles engenheiros, estão se preparando para uma corrida de 405 quilômetros. Ou seja, os 100 quilômetros de sábado, né, na corrida sprint ou classificação sprint, e os 305 regulamentares, que é o mínimo do GP. Então tem que preparar para isso, porque disse o Max, eles não vão poder ficar mexendo no carro entre uma e outra. Sérgio, esse formato, né, a gente tem que esperar acontecer para ver o resultado final. Eu acho muito interessante que a Fórmula 1, a princípio, vamos ter 3 finais de semana com esse formato que vai começar agora no Grande Prêmio de Silverstone. Eu acho que é interessante você ter 3 amostras, digamos assim, para não tirar qualquer conclusão, seja ela achamos positivo, achamos negativo. McLaren, que está ali agora nesse momento na 14ª e 16ª colocações, de um treino para o outro, muitas vezes eles conseguem evoluir o carro e melhorar. Nesse final de semana, o treino que eles têm para fazer isso é esse. Pô, tem 48 minutos para melhorar. É uma contagem regressiva. Bottas faz 1:29.861. Valtteri Bottas. Havia uma grande expectativa por parte da Mercedes de divulgar a presença do Russell na próxima temporada como companheiro de equipe do Bottas, mas isso foi do Hamilton, mas isso foi desmentido, foi dito que não vai ser divulgado ainda se o Russell será o substituto do Bottas, se é que o Bottas será substituído, também tem isso, né? Pode ser que permaneça. Havia muita especulação, porque por ele ser um piloto inglês, enfim. O Hamilton agora supera o Bottas, faz 1:29.690. De novo retoma a primeira posição, mas é isso. O Russell ainda permanece como piloto da Williams, ainda sem futuro definido por parte da Mercedes e por parte dele mesmo. Setor 1 não foi bom do Hamilton, setor 2 ele é o melhor de todos e fez o seu melhor setor 3 na volta combinada 1:29.690 com pneu médio. Tá vendo uma salada de corridinha que vai definir o grid largado. Lembrando que a regra de grande prêmio, isso há muito tempo, é mínimo de 305. Aí depois eles calculam as voltas em função disso. E isso que a Mariana falou, essa troca permitida é por razões de segurança. Sim. Não são peças, como ela disse, construídas não para durar 406 quilômetros. Olha o Bottas aí, 1:29.373.
Os dois pilotos da Mercedes vão se revezando na primeira e segunda posições. As Mercedes andando muito bem. Por outro lado, né, Sérgio, a Red Bull até o momento não utilizou o composto médio. Então, realmente é muito difícil de mensurar o quanto a Mercedes está em relação à Red Bull. Mas quem está andando muito bem também é o Ocon na terceira colocação. E o Ocon é o primeiro piloto com composto duro na terceira colocação. E o Ocon, nesse final de semana, ele está estreando um chassi novo, né? Quando eu digo um chassi novo, não é uma evolução. O Ocon, nas duas últimas provas, ele não vem andando bem. E foi justamente depois de ser anunciado, né, como estendendo o seu contrato com a equipe Alpine. E em função dos últimos resultados não terem sido muito positivos, a equipe colocou um monocoque novo, né, um chassi novo. E se esse é o motivo ou não, a gente não sabe, mas o Ocon na terceira posição no momento. Mais tarde, portanto, eu chamo a sua atenção. A partir de 2 da tarde teremos a classificação. E amanhã vamos ter a classificação sprint, que será exatamente a definição do grid de largada. São as emoções da Fórmula 1 aqui no Band Esportes. Você em todo o Brasil ligado aqui no Band Esportes, acompanhando as emoções da Fórmula 1. Que emoções, hein? Num fim de semana que marca um formato único e diferente da Fórmula 1. O Vettel sobe para a terceira posição, fez 1:30.229. E essas experiências são justamente para dar um pouco mais de dinâmica nos fins de semana da Fórmula 1. Já foram tirados, né, para esse ano, meia hora dos treinos livres, 1 e 2, que acontecem sempre na sexta-feira. Esse formato pode ser utilizado também, poderá ser utilizado também em Monza e no GP de São Paulo, né? Se esse formato encaixar, der certo, acharem que as equipes concordarem com isso, pode ser usado mais 2 vezes. Eu acho que tem tudo para dar certo. Eu estou otimista em relação a isso. E a gente vem fazendo boa volta, hein? Boa volta do Pérez, melhor segundo setor no momento. E a gente vê que todos os carros na pista, né, Sérgio? O tempo ficou reduzido aí para 1/3, né? E isso tudo no final de semana, como você falou no começo da transmissão, aonde também está sendo estreado novos brasileiros, né? Também, não é um novo composto, olha o Pérez, é 28.8, Marcos, desculpe. Imagina. 1:28.8 é o melhor tempo até agora, nesse iníciozinho de treino. Exatamente, quando o Pérez colocou o composto médio, uma estrutura mais rígida, né, mais forte, que muda o equilíbrio do carro, muda o funcionamento também da suspensão, pelo fato da estrutura do pneu ser mais rígida. Então, realmente, muita novidade e muito trabalho para os engenheiros. E por enquanto, Max e Sérgio, todos os 20 pilotos sem usar o pneu macio. O pneu macio que eles vão ter que usar obrigatoriamente daqui a pouco na classificação. Olha, o Verstappen já vem 3 décimos mais rápido logo na primeira volta com o pneu médio. Ele já vem 3 décimos mais rápido que o companheiro de equipe dele, o Pérez. Vamos acompanhar? Seis décimos agora mais baixo do setor 2. Eu acho que nem fez um bom setor 2 ali. Deu uma escorregadinha. Vem Max Verstappen aí para assumir a ponta. Mas assumir com muita sobra, né? E o som está descasado com a imagem, né, Sérgio? Mas realmente é muito rápido. Verstappen 1:28.179. Ele já pulou da casa de 1:30 para a casa de 1:28. Esse carro realmente está afiado demais. E olha a diferença do Verstappen para a Mercedes mais rápida. 1.2, 1 segundo e 2 décimos em relação ao Hamilton, 1 segundo e 3. Realmente. Com os mesmos pneus. Com os mesmos pneus. Temos Verstappen em primeiro, Pérez em segundo, Bottas em terceiro, Hamilton em quarto, depois Ocon, Vettel, Stroll, Alonso, Tsunoda e Gasly é o 10º colocado. E olha, esse carro que é, vamos dizer assim, é uma Red Bull 2, esse carro pode inclusive nesse momento tirar a posição dos dois carros da Mercedes, neste momento. Eu acredito que as Mercedes têm mais que o que dá ainda. O Gasly botou um pneu novo também, médio. Ele tinha o tempo com pneu duro, o pneu faixa branca, agora botou um pneu faixa amarela, que é o pneu médio.
Lembrando que essa gama é a gama mais dura, C1, C2 e C3. Fez uma volta ruim, 1:31,3. Você pode participar através do nosso endereço, hashtag F1 no Band Esportes. We saw that as well in the XF70. Yeah, can you fix it though? And it will be engine 9, position 9. Bom, resumindo, Sérgio, o Max Verstappen disse que nas últimas 2 curvas ele não teve a potência total, falando ali com os engenheiros se eles conseguiriam resolver esse problema, e mesmo assim fez o tempo mais rápido. Mostra que o carro está muito bom, né? Muito bom. O carro e esse motor Honda, né, Sérgio? Esse motor Honda está espetacular. Aí a gente está vendo o Norris, que também corre de frente para a torcida, né? Corre com a sua torcida. Uma torcida especial para o jovem Lando Norris. E esse tem uma torcida especial no mundo inteiro, né, Sérgio? Um dos pilotos mais queridos, acho que principalmente público jovem, para as crianças que já acompanham a Fórmula 1. Meu filho é louco pelo Norris, é o piloto, um dos pilotos favoritos dele, então realmente, e um piloto extremamente habilidoso, e essa nova geração acho que vem fazendo muito bem para a Fórmula 1. Norris tem 3 pódios na temporada, vem de pódio, né? E o Verstappen melhorando ainda mais, Reginaldo, o seu tempo aí na primeira parcial, baixou 2 décimos. O que o Verstappen veio com uma bota para esmagar os outros, é isso? A gente nunca sabe onde está o limite desse carro, é um negócio impressionante. Vai baixar para 27. 1:27.7, 1:27.745. Bom, ele coloca no Bottas 1.7 no Hamilton. 1.6 e 1.7. 1.6 no Bottas, 1.7 no Hamilton. Agora com a potência total na parte final do circuito, né, Sérgio? Olha só como é rápida. Ele falou, não tem potência. Ah, você quer potência? Então toma potência. Aí, olha aí, os 3 setores roxos, quer dizer, volta ideal. E naquela sequência de S's ali, né, chega a 5G, né, a força lá de G lateral chega a 5G. Isso é um estresse no pescoço do piloto, que realmente o cara tem que ser um super atleta para aguentar essas forças Gs. 1:27.745, lembrando que é a maior da temporada. Desculpa, Mari. Desculpa, eu devia ter chamado só para dizer que é a maior da temporada, Força G, a maior pressão. Boa. A volta do recorde da pista, o recorde oficial, é do Max Verstappen, 1:27.097. Foi na prova passada, do ano passado. E olha como a Fórmula 1 é impressionante, né, Sérgio? Esse carro de 2021, teoricamente, ele é para ser mais lento do que o carro do ano passado. E começamos esse ano, na maior parte dos circuitos, de fato um pouco mais lento, porque a gente tem menos, os carros têm menos pressão aerodinâmica em função do assoalho um pouco menor na parte traseira. O conjunto do pneu é um pouco mais pesado, que isso é uma diferença muito grande também. E mesmo assim, né, Regi? Provavelmente agora até o final do ano, nessa segunda metade do ano, devemos ter as equipes evoluindo, os carros sendo mais rápidos, mesmo tendo toda essa parte aí que teoricamente deveriam ser mais lentos durante o ano inteiro. É eterna batalha de pelo menos 70 anos, 72 que a Fórmula 1 tem, pelo menos 60 anos que quando a aerodinâmica entrou de fato na Fórmula 1. As regras para restringir a velocidade em função dos circuitos, por questão de segurança, e os engenheiros para achar um jeitinho de voltar atrás, de fazer os carros mais velozes. Como tem apenas o 17º tempo, ele vai fazendo os melhores tempos nos 3 setores. Pula para terceiro, mas que é isso? O cavalinho, ele não correu não, ele pulou. É cavalo de hipismo, saiu do 17º para o 3º lugar. Grande volta de Charles Leclerc. Deu um salto. Deu salto. 1:27.745. O Verstappen deu o quê? Umas 2 ou 3 voltas, né? Não mais do que isso. Também não há mais necessidade do que isso, né? Ele deu um total de
Quantas voltas são? 10 voltas ao todo, né? Ele deu mais de uma volta rápida nesse jogo de pneu médio. Então, talvez tenhamos aqui, como aconteceu em alguns grandes prêmios, né, Regi? Pilotos tendo mais de uma tentativa na classificação com o mesmo jogo de pneu. Verstappen, Pérez e Leclerc, depois Vettel, Bottas e Hamilton, Ocon, Stroll, Giovinazzi e Raikkonen, os dois carros da Alfa em 9º e 10º lugares. Depois Mick Schumacher em 11º, Alonso em 12º, a gente viu uma imagem do box, estão mexendo no carro do Alonso, tá aí o Mick, que é o 11º, fez 1:30.063, o Mazepin é 13º, Tsunoda, Gasly, Ricardo, Norris, Sainz apenas na 18ª posição. Depois, Russell e Latifi. As Williams estão fechando a raia no momento. O tempo do Latifi é o pior tempo do grid, 1:32.858. Você pode ter certeza que pilotos como o Ricardo, o próprio Gasly, o Norris, o Sainz, são pilotos rápidos e com carros melhores. O Sainz vai melhorar agora, por exemplo. Os engenheiros estão trabalhando muito naquilo que o Max falou, né? Preparando esse carro já, ao mesmo tempo, em 1 hora apenas, eles estão preparando o carro para a classificação que vem daqui a pouquinho e para a corrida já. O Sainz pula também, vai para 1:29.116. Descolaram lá das últimas posições os dois carros da Ferrari. O Leclerc é terceiro, o Sainz é o quinto. E essa pressão, né, Regi, que as equipes, pilotos, engenheiros estão tendo por ter que fazer tudo em 1/3 do tempo que eles tinham até então, isso tem um outro lado também que gera pressão. Um outro ponto que gera pressão muito grande também é o seguinte: qualquer erro, seja por parte do piloto, por parte da equipe, nessa primeira... Qualquer troca, qualquer punição. Vamos ver o Hamilton. Bom, o Hamilton está dizendo que o pneu dianteiro direito dele já está com bolhas. A gente vê ali na parte interna do pneu, né? Aquele, parece um rasgo ali, aquilo lá são bolhas. Não é um bom sinal. Você está ali, nesse momento, a quase 2 segundos mais lento do que o Verstappen e com bolhas no seu pneu. Mas, só completando, qualquer substituição qualquer punição por substituição de elementos só será paga na corrida de domingo. O Ricardo exatamente estreou pela equipe HRT em 2011 no Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Portanto, 10 anos de Fórmula 1. Estamos vendo aí a performance da freada na curva 3. A gente vê a desaceleração, né? Ele desacelera em 78 km ali o Verstappen, enquanto o Pérez 72 km. A força G gerada pela frenagem, né? O Verstappen 4.9 G, o Pérez 4.4. E a força ali do freio, né, em quilowatts ali, marcando todos esses detalhes, demonstrando pra gente ali. Essas informações são muito legais. Faltando 22 minutos para o final dessa única sessão de treino livre. E depois teremos a classificação logo mais a partir de 1h45 da tarde. Única de hoje, né, Sérgio? É. Amanhã teremos outra. Teremos outra com 100 quilômetros. E lá vem Verstappen. Lá vem Max Verstappen. Lá vem o Massa Bruta Max Verstappen. Assim como o Bragantino, o Red Bull está arrebentando. Max Verstappen, Massa Bruta. Vem aí o Max Verstappen. Gasly subiu bem ali para a 4ª posição. Temos um motor Ferrari enfiado entre 3 motores Hondas ali, né? Verstappen, Pérez e Gasly. Norris também. É impressionante como é que o carro não perde a linha. Tá no chão o carro, né? Grudado. Parece que anda sob trilhos o carro do Max Verstappen. Ele vem para 1:26, será? Olha o tempo, 1:27.0. 1:27.0. Vamos acompanhar a volta do Pérez para ver qual é a diferença real entre os dois, né? Sérgio, a diferença é essa mesmo, porque o Pérez já deu a volta com o composto. Já deu a volta com o pneu vermelho. Já deu. Então, olha... E o Norris em terceiro, hein? Norris em terceiro. E o Norris em terceiro com composto médio. Ele não colocou composto macio. O Norris ainda, a McLaren mais uma vez andando muito bem. O Ricardo, né, que... Para minha preocupação e também da Mariana Becker, que eu sei que é torcedor do Ricardo, nesse momento na 9ª colocação, distante do Lando Norris. Vamos ver mais uma vez
momentos da volta do Verstappen. Olha, daqui a pouquinho a gente vai fazer nossas apostas, hein? Nós temos apostas hoje, é sexta-feira, dia de aposta. E pode pagar aqui aqui no Deola, aqui embaixo, pode pagar aqui mesmo hoje, tá? Não tem problema não. Hoje não tem essa história não. E vocês lembram que eu falei da AlphaTauri se meter ali no meio dos carros da frente e derrubar inclusive as Mercedes? O Gasly errou aquela... Está lá, agora está em quinto, inclusive o Tsunoda em oitavo. Fórmula 1 2021. E aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte. Vou te falar, eu acho que o Verstappen está mais massa bruta do que nunca para Silverstone. Eu vou te falar uma coisa, hein? Que é isso, amigo? É verdade. E o Pérez agora, né, fazendo aquilo que a gente falou agora há pouco, ele vai estar fazendo mais uma tentativa de volta rápida com o mesmo composto de pneu. E os carros da Mercedes... Os dois setores deles já são ruins. Já são ruins. Os carros da Mercedes, Sérgio, que a gente está vendo agora, nesse momento, 10ª colocação para o Bottas, 11º para o Hamilton. Só que eles estão numa estratégia um pouco diferente. Eles utilizaram até o momento somente o jogo de pneu médio, já deram 10 voltas com esse jogo de pneu, pensando talvez na classificação sprint de amanhã, que é uma parte, obviamente, muito importante do final de semana. Daqui a pouco vão colocar o composto macio e também vão pular lá para o pelotão da frente. E o Pérez fica numa situação assim, eu acho que em desespero, né? Por exemplo, 1.1 atrás do Verstappen, ele deve pensar assim, eles estão criando um caminho diferente para o Verstappen, não é possível. 1.1 na volta é muita coisa. É muita coisa. Para o mesmo carro. Olha o Daniel Ricciardo. Ricardo, que pulo deu Ricardo. Bom. Marcou 1:28.350 aqui. Então temos dois carros da Red Bull. Agora não, porque o Vettel se enfiou entre os carros da McLaren, mas tínhamos dois McLaren. O Vettel está muito bem também. Vettel muito bem. Vettel faz um campeonato desde Mônaco, se eu não me engano, espetacular. Assim, foi uma virada total. Se não me engano, é esse de Portimão, né? Que ele já foi bem nos grandes... Muito... Tem um pódio, né? Exatamente. Vamos ver se o Norris... Agora, e o Gasly pulando para a quarta, ainda com composto médio. Empurrando um bocado o AlphaTauri. Tsunoda também vai lá e capricha na volta, sexta posição. Esse carro vai dar trabalho no... Muito legal. Sands ali no cockpit. Sands e Brooks estão disputando aí, mas tá demais essa... 2-2. 2-2 na tela da Band. Segundo, Lando Norris. Verstappen em primeiro, Norris em segundo. Esse capacete do Norris está espetacular, com um monte de mensagens, um monte de assinaturas ali. Lando Norris em segundo, Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Pérez em terceiro. Mariana Becker do Sainz agora deu marca. Maria. Esse capacete do Lando Norris são mensagens da McLaren agradecendo. Ó, vamos ouvir o Sainz. Check the vibrations, but they feel good. And you have to lock the brakes. Olha, se eu entendi certo, esse jogo de pneu ficou quadrado e está gerando vibrações no carro, mas isso não é um prejuízo muito grande, porque esse jogo de pneu aí já estava bastante gasto também. Mari. A mensagem da McLaren para o pessoal de frente, né, da saúde pública do Reino Unido, agradecendo o trabalho deles. Muito legal, bacana. Diferenças aí entre o Leclerc e o Sainz, em termos de aceleração, de freada, os approaches das curvas ali, em relação ao limite do carro, né, o que eles podem tirar em relação ao limite do carro. Você vê que o Leclerc tira muito mais, né, do que o Sainz. Em todos os quesitos, né? Principalmente nas curvas. Olha. Também fico pensando o que é o limite do carro, né? O que é o limite do carro? É difícil. É difícil imaginar. Eu olhei o gráfico, entendi o gráfico
Mas não compreendi o gráfico, né? Eu compreendi parte, mas quando você tem aqui o tempo, que é a coisa mais precisa, sim, que mais explicativa, digamos assim, que qualquer pessoa pode ver e entender. Os dois estão aqui, ó. Você fala assim, tem diferença de 0,2 de segundo. Esquece o percentual. Exatamente. 16 minutos para o final do TL1, único de hoje. Você vê que o Ricardo, até quando ele vai bem, que ele fez uma boa volta, ele está ainda a 6 décimos do Norris. Latifi agora fez uma boa volta, botou pneu macio, botou pneu macio. Williams 1,29.227. O Russell está saindo de pneu macio também. Também o Mazepin, o Mick Schumacher. Agora todo mundo, né? Tira uma foto aí, porque o Latifi está na frente do Bottas e do Hamilton. Tira uma foto rápida, Max, rápido. Tirei. Printa essa tela. Estão dando cliques a mais ali na asa do... Uma diferença muito grande num final de semana como esse, comparando com o final de semana normal. Por que a gente está chamando de classificação sprint, que foi a determinação da Liberty, né? Porque corrida sprint, normalmente poderia dar a entender, então o vencedor entra para a estatística, essa vitória entra para a estatística dos pilotos como vitória? Não entra. Entra com o pole position. Exatamente. Russell marcou aí 1,29,665. Uma saudação aí pra galera lá do Bragantino, lá do Massa Bruta. Eu ontem pensando em casa, falei, poxa... Ok, copy. Bom, Hamilton sentindo vibração nesse jogo de pneu, que é um jogo de pneu zero. Mas outra vez a vibração? Pois é. A outra vez eram bolhas, né? Agora é uma vibração. Aí pensei, por que não trazer, já que o Bragantino está em voga? O Bragantino é o Massa Bruta, ele tem o patrocínio da Red Bull, o líder do brasileiro. O Max Verstappen é o verdadeiro Massa Bruta da Fórmula 1. E a Fórmula 1 na Red Bull tem um piloto bruto. É um piloto bruto? É o Massa Bruta, é o Max Verstappen, Max Massa Bruta Verstappen. Isso aí. 12 minutos pro fim. Vai pegar, hein? Hamilton partiu agora, hein? Vamos ver essa volta do Hamilton. Pneu macio. Exatamente. Acompanha. Eu acho que essa volta vai nos dar bem um parâmetro do que vem por aí. Sem dúvida. O que ele vai pular muito para cima, mas o importante é saber a quanto ele fica do Verstappen. Giovinazzi sobe para oitavo. No canto pequeno embaixo a gente está vendo a câmera do bico do carro do Bottas. É boa volta do Hamilton, hein? É, boa volta do Hamilton. Valeu, Renata. Bom dia a você, a todos ligados no Jogo Aberto aqui na Band. Olha só, Band e Band Esportes juntas nesse momento, no exato instante em que o Hamilton, que estava lá para trás, treino livre, consegue uma boa volta, faz 1,27,8. O Verstappen fez a melhor volta do dia até agora, 1,27,0. Norris em segundo e Hamilton em terceiro. Estamos com um fim de semana, Renata e amigos do Jogo Aberto, um fim de semana totalmente diferente. Um fim de semana em que hoje tem a classificação, amanhã nós vamos ter a classificação sprint, que vai ser uma mini corrida de 100 km, que vai definir o grid de largada para o Grande Prêmio da Grã-Bretanha, que é o prato principal, digamos assim, a 10ª etapa do Campeonato Mundial. Portanto, um fim de semana super diferente, Reginaldo Leme. É uma experiência que a Fórmula 1 está querendo exatamente dar mais importância ao dia da sexta-feira e dar mais, por exemplo, 2 corridas, para quem está acostumado a ver 2 corridas no fim de semana, público
era um público totalmente liberado e esperando até 340 mil pessoas nos 3 dias. Renata e amigos do Jogo Aberto, se no futebol o Massa Bruta, o Red Bull Bragantino está arrebentando, aqui é o Max Massa Bruta Verstappen. Ele está dando as cartas aqui em Silverstone, Renata. Um beijo para você. So currently P3, we've got Verstappen at P1, 7/10. 7/10, where does that come from? Bom, o Hamilton, você vai falar agora o que ele disse, ele deu um pulo, ficou ali a 7 décimos do tempo do Max Verstappen. E ele falou a seguinte coisa para sua equipe: bom, eu tô a 7 décimos do Verstappen, o que a gente vai fazer? Então realmente foi um belo pulo, só que um pulo que eu teria que dar um outro pulo ainda maior para chegar perto do Max Verstappen. Então realmente... Ele fez salto em distância, mas tinha que fazer salto com vara, né? Tinha que fazer um salto triplo. Triplo, exato. E a gente viu agora há pouco, né, uma situação até um pouco diferente. O carro do Latifi trincou o espelho retrovisor do lado esquerdo. Foi do Russell, desculpa. E isso realmente é não ter ali. Mas, Sérgio, um domínio maior do que o esperado até o momento dos carros da equipe Red Bull e, obviamente, principalmente do Max Verstappen. O Norris, além de ser uma pessoa que parece ser, eu não tenho nenhum contato pessoal com ele, mas parece ser uma pessoa muito afável pelas redes sociais. Ele é um cara muito legal, muito bacana, mas principalmente ele está com o foco dele muito voltado para ser o líder da equipe, já que disseram que o Ricardo vinha para liderar essa equipe. Então, o Ricardo, completando os 10 anos, com todas as suas vitórias e experiências que ele tem na Fórmula 1, o Ricardo é um cara que vai para o GP 54, desculpa, vai para o GP 156, tem 3 pole positions e 7 vitórias, quer dizer, ele tem números expressivos, mas o Norris estava lá antes. E ele foca como sendo realmente o principal cara da equipe. Exatamente, né, Sérgio? Como você falou, um piloto extremamente talentoso, simpático, simples, humilde, aparentemente. Também não conheço o Norris. E o que está acontecendo com ele é aquela coisa também que é natural, amadurecendo, né, Sérgio? O Norris tem 20 e poucos anos de idade, então, obviamente, muito jovem. 21. Eu falei 20 e poucos, né? Podia 21 anos de idade. Uma criança, literalmente uma criança. Então, realmente, amadurecendo, o talento ele já demonstrou que tem. Essa postura que ele está tendo nesse momento, liderando a McLaren, por um piloto de 21 anos, realmente é impressionante. Eu acredito sim que o Norris, assim que tiver equipamento à altura, pode se consagrar assim mais um piloto campeão do mundo, como essa nova geração de pilotos ingleses, né, Sérgio? A gente tem o Norris, a gente tem o Russell, que na minha opinião é um piloto tão bom quanto o Norris, e isso é feito do Hamilton. É o que aconteceu aqui no Brasil na época do Emerson Fittipaldi, Senna, Piquet. A quantidade de pilotos brasileiros que chegaram na Fórmula 1, muito próximo da Fórmula 1, tem uma relação muito próxima, né, Regi? Como você tem uma referência dentro do seu próprio país, como Norris, Russell, Albon, dentre outros pilotos ingleses, tem hoje o Hamilton como referência. Aconteceu com a Alemanha de Schumacher. Sim. Na esteira do Schumacher vieram vários pilotos vencedores de corrida. Mas o Norris, olha só o que ele faz. Além de ser o único piloto que marcou pontos em todas as corridas desse ano, ele vinha marcando pontos já nas últimas do ano passado. Então ele tem uma série de 14 corridas pontuando. E é o cara que o Hamilton andou atrás dele e falou assim: puxa, esse menino é bom. Espetacular. Basta isso, né? Igual, desculpa, uma matéria dele ontem, ele falando que ficou emocionado, nervoso, que foi a primeira vez que ele teve uma disputa de fato com o Hamilton no Grande Prêmio da Áustria. Então, imagina, como se fosse um piloto brasileiro estar disputando com o Ayrton Senna. Aquele piloto que assistiu o Ayrton Senna quando criança na televisão, passa-se ali 10 anos e está disputando uma curva com o Ayrton Senna. Muito legal. Band Esportes, e aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte. Estamos a 4 minutos do fim, mas passou rápido demais, passou mais rápido esses 60 minutos, acho que por causa da nossa expectativa e ansiedade, né? De um fim de semana tão diferente. E muita atividade de pista, né, Sérgio? Muita atividade de pista. Acho que tivemos quase durante o tempo todo, todos os carros na pista. O Hamilton segue por aquele jogo de pneus. É um jogo novo agora. Ele botou um jogo novo agora, exatamente, botou um jogo novo, já não faz um bom primeiro setor o Hamilton. E olha que... tirando o Verstappen, né, com aqueles 27-0, logo a seguir 27-8 para o Norris, 27-8 do Hamilton, 27-8 do Leclerc, 27-8 do Bottas. Você vê que a Ferrari
e a McLaren estão exatamente nesse nível de Mercedes. Mariana Becker. Entre os 8 primeiros, vocês viram que o Norris é o único de médio, tá ali, segundo melhor tempo. Mas o tempo do Norris foi com o pneu vermelho, né? Ele botou o pneu agora, ele botou um pneu de 3 voltas, mas o melhor tempo dele, o 27,8, foi com pneu macio. Os 6, 7, 8 primeiros, todos com pneus macios. Minuto! Estamos acompanhando o final de semana diferente, o final de semana único aqui no Band Esportes, no Grupo Bandeirante de Comunicação. Isso a Band mostra. Fórmula 1 2021. Aí os cálculos dos pilotos aí, times e carros, né? Análise, os segundos que estão separando os pilotos e os carros. Tem alguém que vai falar que o Verstappen não vai fazer a pole? Começar com a Mariana Becker. Qual é o seu palpite, Mariana? Difícil não ser, né, o Verstappen. Quando a gente está revendo a imagem, foi ali exatamente em cima de uma zebra, né? Acho que a trepidação, a vibração acabou quebrando ali o retrovisor esquerdo do carro do Russell. Reginaldo Leme vai fugir de Max Verstappen? Será que vai ser unanimidade hoje? Vamos voltar para a segunda posição? Hein? Vamos voltar para a segunda. Vamos voltar para a segunda posição. Vamos voltar para segundo no grid. Mariana, vamos voltar para segundo no grid, então. Vai lá. Hamilton. Norris. 2-2. 2-2. Se a gente perder, a gente racha a conta, Sérgio. Jaime Brito Norris, nosso produtor executivo. Fred Sabino. Hamilton, 3-3. Verstappen é hors concours, né? Tá fora da votação, todo mundo votou no Verstappen para pole. E o Pérez ninguém fala, né? Ninguém fala. É isso, terminou o treino com o Verstappen em primeiro, Norris em segundo, Hamilton em terceiro. Os carros estão dando as suas voltas ainda finais, se dirigindo estão indo na direção do box. E eu acho que esse aí foi um grande nome desse treino, né? Tirando o Verstappen, que fez o que a gente estava esperando ele fazer, andar para burro e marcar um tempo maravilhoso. Norris foi talvez aí um grande nome, um empecilho para o Hamilton conquistar aí a posição que ele estava, né? Na segunda posição. Ele que inclusive é alvo ali de uma belo cartaz do Grand Prix de 2021, Norris sendo homenageado. É um cara do momento assim na Inglaterra, né? Como piloto inglês, o Hamilton todo mundo sabe, é o grande herói do automobilismo inglês. Agora o Norris, esse tempo do Norris, você prestou atenção que é 1 milésimo à frente do Hamilton. 1 milésimo. Então, de fato, os dois estão numa briga aí. E para o Norris estar numa briga com o Hamilton, com uma diferença de 1 milésimo, no momento em que todos eles já estão ensaiando largada onde é permitido, é um negócio excepcional para o Norris. Mas o Hamilton tem possibilidades maiores de reagir e fazer o vice-pole, vamos dizer assim, né? Já que nós apostamos no segundo lugar. E aí está, portanto, Max Verstappen em primeiro, Lando Norris em segundo, Lewis Hamilton em terceiro. Esses os 3 primeiros colocados nesse treino único. Antes da classificação, na sequência, Charles Leclerc foi o 4º colocado. Depois, a 5ª posição para o Valtteri Bottas. A gente vai ver já aí na tela do Band Esportes. Depois tivemos Leclerc, Bottas, Carlos Sainz, Sebastian Vettel, Sérgio Pérez. Ficou a 1,1 do companheiro de equipe na 8ª posição. Daniel Ricciardo. E uma volta por cima, digamos assim, do Esteban Ocon, né, Regi? Motor novo, carro novo. Ele entregou bem aí um 10º lugar para a Alpine. Lembrando que o Alonso treinou muito pouco, né? E não usou pneu macio. Depois Pierre Gasly foi 11º, Tsunoda em 12º, Giovinazzi 13º, depois Alonso em 14º. Não usou pneu macio o Alonso, como bem ressaltou o Regi. Kimi Raikkonen 15º, Latifi num bom 16º, Schumacher e Stroll decepcionando, Nikita Mazepin
surpreendentemente à frente do George Russell, que foi o último colocado a 2,822 do tempo de Max Verstappen. Estamos completando aqui a nossa transmissão, agradecendo a Mariana Becker, Reginaldo Leme e a Max Wilson. Daqui a pouquinho, a partir de 1h45, tem a classificação aqui no Band Esportes. A gente se vê já já. E aí, tá ligado? Band Esportes, sempre pelo esporte.